versículo 14. Isso. Vamos ler todo mundo junto aqui em cima, no 1, 2, 3. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Ele nos ouve, Ele é capaz de nos ouvir. Eu quero nesse momento levantar um clamor por você, eu não sei por qual situação, mas Jardel vai fazer uma prova, por agora Jardel, o fez, vai fazer, eu quero clamar porque a palavra do Senhor vai dizer, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E eu queria nesse momento levantar um clamor pela nossa nação, por Lagoa da Prata, por aquilo que talvez no teu coração tenha afligido, amém? Você pode orar comigo, cadê o pessoal do louvor aí? Para dar uma beliscada, Valdo, belisca uma guitarra para nós aí, filho. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós queremos interceder por nossa nação, por nossa cidade, por cada pedido de nossos irmãos aqui. Nós queremos pedir em nome de Jesus que a Tua graça, a Tua poderosa mão possa vir sobre nós e sobre os nossos pedidos. Eu não sei o que esse meu irmão, o que esse pai de família precisa, mas eu conheço e sei de um Deus que pode tudo resolver, pode tudo solucionar. Pai, venha com a Tua mão poderosa sobre nós. A Tua palavra diz que se esse povo que se clama pelo Teu nome, se humilhar, buscar o Senhor e reverter dos maus caminhos, o Senhor vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. O nosso pedido nesse momento é, Pai, resolva os nossos problemas. Nós não Te procuramos simplesmente para resolver, mas porque nós confiamos somente em Ti e sabemos que somente o Senhor pode sanar os nossos problemas. A minha oração nesse momento é, Pai, por cada pessoa aqui nesse ambiente, por cada família que se encontra nesse lugar, que o Senhor é o Deus restaurador, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a pedra forte, fundamental, somente em Ti nós podemos confiar. E nós levantamos um clamor nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor restaure os corações, restaure casamento, restaure essa confiança que talvez foi perdida. Jesus, soluciona os problemas. Nós Te pedimos pelo Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Peleja pela nossa causa, Jesus. Entra nesse barco, Pai, que esse vento tem balançado. Pai, entra na nossa causa, Jesus. Se não for o Senhor, quem poderá fazer alguma coisa por nós? A peleja com Ti, Jesus. A peleja com Ti é totalmente diferente do que o mundo oferece. Em Ti nós temos a confiança que nós vamos vencer. Não existe nenhuma batalha que o Senhor perdeu. Oh Espírito Santo, nós confiamos em Ti. O nosso coração se exulta e alegra porque nós podemos confiar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Que o desejo do coração de cada irmão aqui possa ser solucionado em Ti. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E glória a Deus, glória a Deus. Você tem fé para isso? Você crê que o Senhor pode solucionar os seus problemas? Que Ele é o único competente para isso? Então creia, tenha fé em nome de Cristo Jesus. Podeis assentar. Amém e amém. E glória a Deus. Você já foi abençoado nessa noite, querido? Deus é bom. Estive alguns dias ausente de Lagoa da Prata, recebi um convite para poder pregar numa outra igreja da nossa convenção batista, mas confesso para você que estar aqui na El Shaddai é algo extraordinário. Aqui tem uma presença do Senhor que é sensacional. Fico muito alegre em estar na nossa casa e muito à vontade. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você repita comigo o tema dessa mensagem, dessa pregação. Fala comigo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse aqui é o tema que nós vamos abordar aqui nessa noite, com base nisso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Em Apocalipse, João vai escrever 7 cartas para 7 igrejas. E aí, no Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, não pode ser melhor, vamos lá, todo mundo participativo. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, vai comigo também em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Essa primeira menção, ele diz a igreja que se encontra em Éfeso. Depois, ele vai e escreve uma carta agora à igreja que se encontra em Esmirna, dizendo:
Quem tem ouvidos, que o Espírito diz às igrejas. Depois ele escreve novamente uma carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, acha aí, e vamos ler. O que diz aí? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Depois ele escreve uma carta a Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Depois ele escreve novamente, João, uma carta destinada à igreja em Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Novamente João, pela sexta vez, escreve uma carta à igreja que se encontra em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, o que o Espírito, eu quero que você continue comigo, quem tem ouvidos, o que o Espírito. Depois, pela última vez, ele escreve uma carta à igreja que se estava localizada em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, o que o Espírito. João, então, escreve essas cartas para essas 7 igrejas. Apenas na igreja de Éfeso, de Pérgamo e de Tiatira, ele diz: tenho porém contra ti. Apenas nessas 3 igrejas. Mas, abre comigo em Lucas capítulo 8, versículo 8. Nós lemos aqui algumas mensagens que João escreve em suas cartas, dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu quero pegar alguém muito mais importante do que João falando. Lucas capítulo 8, versículo 8 diz o seguinte: outra, afinal, caiu em boa terra. É o finalzinho da parábola aqui do semeador. Cresceu e produziu, e 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir? Mateus capítulo 13, versículo 9, abre por gentileza. E aí eu quero pegar Mateus como o nosso tema base aqui, porque ele está bem resumido no que eu quero falar. O que diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 9? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, então eu quero pegar essa ideia disse aqui de João, narrando em suas cartas. Agora peguei a ideia de Jesus aqui dizendo: quem tem ouvidos ouça. Em outras partes da Bíblia você vai encontrar essa parte dizendo no Velho Testamento, em Ezequiel: quem tem ouvidos ouça, assim diz o Senhor, quem tem ouvidos ouça. Aí Jesus também vai dizer isso: quem tem ouvidos ouça. E João vai escrever as cartas dizendo à igreja: quem tem ouvido, ouça. Mas eu quero dizer com você, com base nisso, quem tem ouvidos, ouça. Repete comigo assim: todos nós pecamos. Quem tem ouvidos, ouça. Todos nós que estamos aqui nesse recinto, nessa igreja, pecamos. Vai comigo lá em Romanos capítulo 3, versículo 9. Então esse é o nosso tema: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o primeiro passo que eu quero tratar com você é: todos nós pecamos. Todos nós que estamos aqui somos pecadores e carentes da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: todo mundo encontrou? Amém? Olha o que diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do que, queridos? Do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando Paulo escreve essa carta aqui aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: todos vocês que se encontram em qualquer lugar, vocês pecaram, vocês precisam da glória do Senhor. Aplicando aqui para a nossa vida, eu não entendo às vezes porque que a gente tem essa mentalidade de julgar as pessoas, porque todos pecaram, todos carentes da glória do Senhor. O que acontece muito na nossa igreja, eu falo igreja, não é o Shaddai, mas na igreja universal, a igreja do Senhor, é que existe um certo tipo de julgamento. Parece que existem classificações de pessoas na igreja, em que uns não pecaram, em que outros começam a pecar, em que outros são mais pecadores do que é normal. Mas a palavra do Senhor vai resumir que todos pecaram. E todos necessitam da misericórdia do Senhor. Existe um texto que diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E o fato da misericórdia do Senhor se renovar é o fato da gente não ser consumido.
A mentalidade cristã precisa ser modificada. E eu quero pregar uma mensagem para você hoje cristocêntrica. A nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, a responsabilidade do pastor Sênio, pastor Vinícius Ravani, é pregar um evangelho sucinto, em que se prega a verdade bíblica. Dizendo que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, dizendo que o inferno existe, dizendo que o pecado é real e todos se extraviaram e carecem da glória do Senhor. Na caminhada cristã a gente vai acostumando de uma maneira que parece que a gente começa agora a ser julgador ou juiz sobre os outros. E a palavra do Senhor vai dizer que a justiça pertence a Ele. Nós não podemos ter uma mentalidade de pessoas que tiram outras da igreja. Nós precisamos atrair as pessoas, porque todos que estamos aqui nós pecamos. Amém? Vai comigo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós pecamos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Todo mundo encontrou, queridos? Olha o que vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e esse texto aqui está dizendo sobre Adão. O pecado entrou no mundo lá em Gênesis. Gênesis significa princípio, em Adão. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque o que eles diz o texto? Porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai narrar a história, a ideia de que o pecado entrou no mundo através de Adão. Todos que estão aqui são descendentes adâmicos, então todos pecaram. Somente o Senhor que não, porque não teve concepção no nascimento de Jesus. Mas todos que se encontram nesse recinto pecaram. Por que o pastor, eu estou batendo tanto nessa tecla? É porque o evangelho, ele foi deturpado com o tempo. Em uma mensagem dizendo que você é importante, que você é aquilo outro, só coisas benéficas a você. Mas eu estou te lembrando aqui nessa noite, uma palavra bíblica, dizendo que você é pecador e precisa da misericórdia do Senhor. Amém? Essa ideia de, você é importante, você é essencial. Tem um pastor que diz que nós somos a fraqueza de Deus, não é um negócio de Jesus. Nós somos o ponto fraco. Meu irmão, misericórdia. Isso aí é um falso evangelho. São falsas doutrinas que são pregadas. Você não é a fraqueza de Jesus de forma alguma. Jesus não tem fraqueza nenhuma, poxa. Você é um pecador, carente, nu, pobre, miserável, que carece da glória do Senhor. Eu sou essa pessoa. Vai comigo em Salmos 51, versículo 4. E olha o que Davi vai narrar aqui dizendo, em Salmos 51, versículo 4. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se não for a sua misericórdia, não tem nada que possa ser feito, não. O que vai dizer em Salmos? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. O que vai dizer aí Davi, versículo 5? Eu nasci ou seja, no pecado. Eu fui concebido no pecado, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu, me deu à luz a minha mãe. Nós nascemos no pecado, e em pecado Davi vai dizer que ele foi concebido pela sua mãe. Vai comigo em Romanos capítulo 7, versículo 15. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Romanos capítulo 7, versículo 15. Todo mundo encontrou, queridos? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha o que Paulo vai dizer. Pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto como a lei é boa. Versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o quê? O pecado que fez morada, que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha natureza carnal, na minha carne, na minha humanidade, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem
está em mim? Não, porém apenas o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que fez morada, ou que habita em mim. Paulo faz uma revelação aqui tremenda, dizendo que a natureza humana dele, não permite que ele faça o bem. A nossa natureza humana, queridos, não permite que a gente faça o bem. Existe um provérbio que diz que existe 2 lobos entre nós. Aquele que você alimenta é o que tem mais força. E aplicando aqui, se você alimentar a carne, a sua carne vai pulsar forte. Se você alimentar o Espírito Santo vai conduzir você. Paulo está dizendo, poxa, eu não consigo, a minha natureza carnal, ela consiste em fazer o que é mal. Alguns dias atrás o pastor Vinícius pregou uma mensagem sobre paz. Quem lembra sobre essa mensagem? E algum dos tópicos que ele narrou é que alguém que tenta fazer a natureza carnal é aquela pessoa que vai numa fazenda, num lugar de tranquilidade, ele pega o carro dele, liga um som bem alto, e ali ele está fazendo o quê? Para ele, uma paz. Mas essa paz não é a paz que o outro está sentindo. Quem concorda? Ele está alimentando o quê? A sua natureza carnal. O seu prazer, o seu breu prazer. Paulo está dizendo, a minha natureza carnal, se eu deixar ele me conduzir, eu nunca vou fazer o bem. Eu sempre vou fazer aquilo que parece ou aparenta ser mal. Sempre que eu puder fazer alguma coisa para dar uma pernada em alguém, eu vou fazer. Sempre que eu puder ganhar uma vantagem em alguém, eu vou fazer. Há alguns dias atrás eu vi uma história de alguém que me contou. Disse que alguém estava precisando de um tratamento, né, para fazer uma cirurgia, um tratamento. E aí, essa pessoa não tinha dinheiro nem condição, não tinha nenhum plano nem nada. E aí precisou então vender um veículo. O valor do carro era 25 mil reais. Mas aí, como ele precisava tanto fazer essa cirurgia, ele estava vendendo assim, 23 mil, abaixo do valor da tabela. Aí, nessa história contando para a gente lá, disse que chegou alguém oportunista oferecendo para o cara 11 mil reais à vista, que era o preço que ele precisava para poder fazer a cirurgia. Poxa, isso aí é o quê? Natureza carnal agindo. É uma oportunidade de explorar as pessoas. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Paulo está dizendo isso, se deixar por minha conta, se não tiver o teu Espírito Santo em mim, a minha natureza vai pulsar e ela vai tomar conta de mim. Eu vou fazer tudo aquilo que eu acho que é ruim, mas eu vou fazer. No final das contas, eu faço. Vai comigo em 1 João, aí, capítulo 1, versículo 8. Olha o que João vai dizer em suas cartas. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Todo mundo encontrou, queridos? Olha o que diz: se dissermos que não temos pecado, o quê? Nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se alguém aqui dizer em seu coração que não pecou ou não peca, não é pecador, você se engana a si mesmo. João está dizendo isso em suas cartas. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E dizer para você uma verdade aqui: a carne, você nunca vai conseguir matar a carne. Você consegue enfraquecer a carne. Agora, matar a carne, não. Enfraquecer a carne você consegue, mas matar a carne, não. Porque a carne é essa natureza aqui, ó. Corpo. Esse plano físico, isso é a carne. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa enfraquecer? Vocês estão comigo? Enfraquecer a carne e alimentar o espírito, para então você conseguir fazer aquilo que de fato é reto perante os olhos do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir? O inferno e o lago de fogo é real. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O inferno e o lago de fogo é real. Vai comigo em Mateus capítulo 25, versículo 41. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça essa mensagem. O inferno é real, o inferno existe, o lago de fogo é real, o lago de fogo existe. Está sendo raridade ouvir mensagem sobre o inferno, que é real na igreja. Está sendo raridade, hoje a gente não ouve mais. Ouvi dizer que a gente é bom demais, que você é bacana demais, você é quase uma autarquia, você é quase um anjo. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, o que, queridos?
malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O que eu aprendo aqui? Os que praticam as más obras são lançados no lago de fogo. Isso aqui que Mateus está narrando aqui é real. No Evangelho de Mateus, o lago de fogo é real. E uma verdade que talvez a gente não conhece: o inferno vai ser recolhido e vai ser lançado no lago de fogo. Então o inferno não é a última instância, e sim o lago de fogo. O lago de fogo vai dizer que até Satanás vai ser atormentado lá. Irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que traz esperança para a gente, mas a gente precisa lembrar que essas coisas que a Bíblia narra são real. Essa vida de levar uma vida com Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem firmeza, sem uma convicção na fé que você professa, você precisa ter em mente essa mentalidade de que as coisas espirituais são reais. Às vezes na caminhada a gente brinca disso, a gente brinca de ser crente, a gente brinca de ser um cristão, mas aqui eu estou dizendo para você, quem tem ouvidos para ouvir, ouça: o inferno e o lago de fogo são real. Abre comigo em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quem tem ouvidos para ouvir? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E nessa pregação aqui, há muito tempo atrás, o meu pai, pastor sendo dessa igreja, converteu por causa desse texto aqui, por causa de uma pregação que falava sobre isso aqui, ó, esse texto aqui de Apocalipse 21, 8. Olha o que diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será na onde, queridos? No lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Segundo ponto que eu aprendo aqui: o lago de fogo é para Satanás e seus demônios, e para os que não obtiveram salvação por intermédio de Jesus. Jesus não fez o inferno para os homens, mas aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e não reconhecem Jesus como Salvador, acaba tendo o final no lago de fogo. Vai comigo em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Olha o que vai dizer: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então, o que diz aí? A morte e o quê? E o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Dizer para você que um resumo muito simples. Lá em Daniel, capítulo 9, vai narrar as 70 semanas de Daniel, um sonho que ele teve. 69 semanas se cumpriu. Quando Cristo Jesus vem, abre-se um parênteses chamado período, fala comigo, período da graça. Fala comigo, gente, período da graça. Aí nesse período da graça aqui, ó, abre esse parênteses então para a contagem que está acontecendo. Então são 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriu, e agora abre o período da graça quando Jesus vem à terra. O que acontece? Nesse período da graça aqui, ó, já estamos vivendo o chamado fugiu o nome aqui agora. Deixa eu lembrar. Período da oh meu Deus do céu, deu branco. O período dessa tribulação que a gente está vivendo, rumores de guerra, é chamado, meu Deus do céu, deu branco. Princípio das dores, obrigado Angélica, perfeito. Princípio das dores, o que é? Rumores de guerra, já está acontecendo. Nação se levantando contra a nação. Isso está acontecendo, queridos?
Então, pois é, nós estamos vivendo esse período, princípio das dores. Aí o que acontece? O anticristo vai chegar e fazer um pacto. Em 3 anos e meio ele vai ficar em paz com o governo. Depois de 3 anos e meio ele quebra o pacto com o governo. Aí o que acontece? Vem então a vinda de Jesus, ele aparece no céu e nós somos arrebatados para esse céu, esse primeiro céu aqui. Depois Jesus vem, volta, prende Satanás por 1000 anos, e 1000 anos, que é chamado de milênio, ele reina aqui na terra. Aí depois acontece o juízo final, Satanás é solto, tal, e é julgado todo mundo. O que eu quero dizer com isso para você? O inferno e o lago de fogo é real. Nós não podemos levar uma vida de brincadeira cristã, de ser, sabe, nós já estamos vendo o princípio das dores. A qualquer momento, querido, se você não for falecer ou morto, você vai ter que ser arrebatado ou ficar aqui. Não existe uma caminhada com Jesus metade, ou você está com Cristo Jesus, ou você está com o diabo, não tem acordo, não tem um meio. Não existe um meio na vida espiritual, ou é com Jesus, ou é com quem, queridos? Com o diabo, poxa. Ou eu vivo uma vida cristã verdadeira, genuína, crendo no Senhor, alimentando da palavra do Senhor, ou eu vou passar uma vida aqui na terra sofrendo, e no final ter uma vida totalmente julgada por Jesus, e no final terminar com Satanás. O inferno é real. Quem tem ouvidos para ouvir? Congregar é importante. Eu posso ouvir um amém? Viver em koinonia é importante. Congregar é fundamental para a vida de um cristão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Congregar é importante. Vai comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Essa ideia utópica de, fique em casa. Não. Congregar é importante. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos, para ajudarmos, darmos direção, ser ombro amigo ao amor e às boas. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Congregar é importante, querido. Vir à igreja é importante, querido. Reservar um tempo é importante, querido. E dizer para você uma coisa sobre congregar. Congregar não é só vir à igreja. Congregar é ser igreja. Congregar é participar dos cultos que a igreja está passando aqui. Eu posso ouvir um amém? Porque a gente começa a levar uma vida assim, vai para a igreja, parece que assim, tem uma necessidade de 40 vezes no banheiro. Mas isso é o que manifestando em nós? A nossa natureza carnal, para nos distrair de ouvir a palavra do Senhor. Tem uma necessidade de beber uma... Menino, você é igual o camelo, dá uma sede, uma vontade. Eu te oriento a fazer algo. Traz uma garrafinha. Porque congregar, estar aqui ouvindo a palavra, Valmir, prestando atenção, folheando a tua Bíblia, riscando a tua Bíblia, é importante. E isso é congregar. Isso é koinonia. Isso é estar no meio cristão, nesse envolvimento. É por isso que um dia nós conversamos, eu e o pastor Vinícius, sobre a ideia de dar ceia online. E nós chegamos à conclusão que não, never. Porque ceia significa o quê? Comunhão. Ceia significa reunião dos santos em um só lugar, comunhão. E a nossa conclusão foi, nós não vamos dar ceia online. Se a pandemia durasse um ano, nós não iríamos dar ceia online, porque a ceia é um ato em que Jesus faz com seus discípulos em comunhão. E nós levamos isso muito a sério. Quem tem ouvidos para ouvir, congregar é importante. Vai comigo lá em Salmos 133, versículo 1. Olha o que diz aí o salmista. Nós devemos ver em koinonia, querido. Koinonia é uma palavra grega sobre comunhão. Salmos 33, versículo 1 diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Repete comigo: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Vai comigo em Mateus capítulo 18, versículo 20. Aí que acontece quando os irmãos, quando essa koinonia se instala. Mateus capítulo 18, versículo 20. Todo mundo encontrou? Olha o que diz: porque onde estiverem dois ou três separados, reunidos em koinonia, na igreja, em comunhão, aí eu estou no meio deles. Queridos, dizer para você uma coisa que talvez para você pode ser rotineira. Jesus, o Espírito Santo se encontra nesse lugar, porque tem uma reunião dos santos nesse lugar. O homem das mãos furadas está passando por aqui, sinta ele aí, poxa. Koinonia, comunhão. O Senhor só se faz presente quando existe koinonia. Esse espírito de contenda, de briga, o Senhor não se faz presente no meio da sua igreja. Essa ideia de crente com raiva do outro, sabe, de pirracinha com o outro, ministro com pirracinha com o outro, não, é koinonia. Nós não podemos compartilhar do mesmo céu com essa mentalidade. Nós não podemos viver no mesmo ambiente cristão, sendo renovados pela nossa mente, separados. Nós precisamos viver em quê? Koinonia, comunhão. Amém, queridos? Fala comigo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus ainda continua curando o seu povo. Por que eu coloquei aqui, pastor, ainda? Porque vai chegar um tempo que Deus não precisa mais curar o seu povo, porque nós receberemos um corpo de glória. Amém? Vai chegar um certo momento que a gente não precisa mais de cura, não vai haver nem choro, nem lamento de dor, nem nada. É por isso que Deus ainda continua curando o seu povo. Porque o dia que esse corpo, seu corruptível, for um corpo de glória, não vai precisar mais de Deus trazer cura. Vai comigo em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Está sendo edificante, querido? Êxodo capítulo 15, o segundo livro da Bíblia no Velho Testamento. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que vai dizer. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. O que diz o final aí? Pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que traz cura, restauração para a sua vida. Eu sou o Senhor que sara. Eu li todo esse enredo aqui para te mostrar que Jesus continua operando, para te mostrar que o Espírito Santo é real e Ele continua fazendo as suas maravilhas no meio do povo. Vocês não estão felizes com isso? Essa notícia não traz alegria no seu coração? Deus cura, Deus restaura casamento, Deus traz restauração para a vida das pessoas. Deus cura a pessoa depressiva, Deus tira a pessoa que depende de um remédio, Deus cura, Deus traz transformação, Deus traz restauração. Vai comigo lá em Hebreus capítulo 18, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ah, pastor, Deus não cura não, Deus não faz isso, então só no Velho Testamento. Tem uma teologia barata dizendo isso, que as operações divinas de Deus não acontecem hoje. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, esse versículo aí quebra toda essa mentalidade de que Deus não cura, que Deus parou de curar, que parou de fazer as manifestações. Olha o que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será eternamente. O mesmo Deus que operava sinais de maravilhas lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, faz até hoje. Deus não mudou. Talvez a sua mentalidade tenha mudado, mas Deus não. Deus não mudou. Deus continua sendo um Deus bondoso. Deus continua fazendo sinais de maravilhas. Deus não mudou. Talvez a sua ideia acerca de Deus tenha mudado, porque um professor reformado mudou sua mentalidade, mas Deus não. Deus é um Deus imutável, não há sombra de variações de Deus. Um dia Deus está alegre, outro dia Deus está triste. Um dia Deus cura, outro dia Ele não cura. Não, Deus não. Em Deus não há sombra de variação. O segundo ponto que eu aprendo aqui: a oração da fé, por meio da fé,
continua trazendo cura aos enfermos. Vai comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Em alguns dias, há 2 anos atrás, eu viajei e fiquei 21 dias internado numa escola chamada Dunamis. E lá eu presenciei alguns sinais de maravilhas. Lá um moço, no início dessa escola, chegou e mostrou para o pessoal que ele tinha um problema, um braço era menor que o outro. E aí, em um dos momentos de culto lá, ele se levantou e simplesmente foi na frente e fez isso. E nós vimos o braço que era menor, que era curto, que era menor, ficar do mesmo tamanho. Oh, Deus continua manifestando milagre. Deus continua curando. Tá meu professor de jiu-jitsu ali, o Hugo. Eu sofri uma lesão treinando jiu-jitsu lá. Lembra o dia que eu tirei meu ombro 2 vezes do lugar? Eu fiz tratamento um tempão. Tentei fazer exercício de manguito e nada resolvia. Um dia, por fé, eu pedi para alguém orasse por mim lá nessa escola. Colocaram a mão sobre mim e eu fui curado. Nunca mais senti dor no ombro. Oh, Deus é real. Deus manifesta no meio do povo. Sabe, Deus é real, Ele não mudou. A questão é que a nossa frieza, irmãos, o nosso tá bom do jeito que a gente tá muito legal do jeito que a gente tá, isso atrapalha a nossa fé, isso é empecilho. Sabe, Satanás tem usado armas contra a igreja do Senhor, e uma das características das armas de Satanás é frieza no seu povo. Sabe, não permita que a frieza, a dureza, a estabilidade do jeito que você se encontra, faça que você perca a sua fé. Ou, todo dia as misericórdias do Senhor se renovam. Você também precisa renovar a sua vida todos os dias. Todos os dias é uma nova esperança. Todos os dias é uma nova manhã acontecendo. Ou, tira essa sua, na vida espiritual, essa sua bunda sentada na cadeira. Levanta, querido, levanta e anda, poxa. Faz algo para Jesus, sabe? Desperta, ó igreja do Senhor. Ou, nós não podemos mais ficar assim não, senhor. Ou, está tudo diferente. Tudo diferente, uma pandemia mal esperada, sabe, tudo diferente, ou faça algo diferente também, porque Satanás tem feito coisas e armas diferentes, está na hora do crente fazer também agora novas armas espirituais. Eu não falo aqui inventar nada não, eu falo que é usar aquilo que a gente tem, a oração, a fé, a crença, a busca intensiva por Deus, ou está na hora de acordar. Amém? Todo mundo encontrou o texto aí? Tiago, né? Capítulo 5, versículo 14. Olha o que vai dizer aqui a orientação de Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ou seja, chame os pastores da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E aí o que acontece? Versículo 5, 15 aí. E a oração da fé, por meio da fé, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Essa palavra salvação pode ser trocada por cura, e a oração da fé trará cura para o enfermo, e o Senhor o levantará. A oração da fé continua trazendo cura para o povo de Deus. Você precisa dizer para você uma coisa aqui. Tira a responsabilidade de você. A responsabilidade de trazer cura não é sua, é de Deus. Você precisa ser apenas o canal para orar pelas pessoas. Se o Espírito Santo ministra no teu coração de chegar perto de alguém, pôr as mãos e orar, você tem que orar, você não tem que pensar se vai ser curado. Não tira essa responsabilidade de você e coloca sobre Deus. É no tempo dele, é no Kairos, tempo perfeito dele, não no seu tempo. É para o nome dele ser glorificado, mas você precisa fazer, você precisa pôr a mão, você precisa orar pelas pessoas. Agora, se Deus vai curar ou não naquele tempo, isso aí é problema de quem? Dele. Amém? Fala comigo, quem tem ouvidos para ouvir. Só Jesus salva. Só Jesus, só pelo nome de Jesus tem salvação. Só Jesus salva. Repete comigo, só Jesus salva. Então eu narrei alguns princípios para você. Eu disse que a questão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o inferno é real. Eu disse que a cura vem, mas só Jesus traz salvação para a alma.
Só Jesus traz salvação para o perdido. Só através do nome de Jesus. Não existe o nome do pastor Ravani, não existe o nome do pastor Vinícius, não existe o nome do Padre Liberto. Não, é só através do nome de Jesus. Vai comigo em Atos capítulo 4, versículo 10. Atos capítulo 4, versículo 10. Olha o que vai dizer: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de quem em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, chamado de Nazareno, que viveu 30 anos, aproximadamente 30 anos em Nazaré, tá? Então, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de quem em nome de quem, queridos? De Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou de dentre os mortos, sim, em seu nome, é que está curado perante vós. Pedro está narrando isso aqui. Agora olha o versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, dos construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra de esquina. Versículo 12, e não há salvação em nenhum outro. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importamos que sejamos salvos. Não existe outro nome, não existe outro meio, só pelo nome de Jesus. Não existe nome de santo, não existe a oração sagrada, só pelo nome de Jesus. Por que eu coloquei, pastor, você colocou, pastor, a ideia da cura antes? Porque só a cura não traz salvação. Você pode ser curado e ir para o inferno, mas se você crer no Senhor Jesus Cristo e entregar a sua vida, é salvação na certa. Vai comigo lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Só Jesus tem poder para salvar o homem que o confessa como Senhor. Eu quero que você repita essa frase que o Espírito Santo acabou me dando direção para poder fazer ela. Repita comigo: o sacrifício de Cristo. Todo mundo da igreja, vamos lá. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para a salvação de toda a humanidade. Então presta atenção aqui, o sacrifício lá na cruz do Calvário, ele é suficiente para a salvação de toda a humanidade, de todo pecador. Mas fala comigo assim: mas só é eficiente para a salvação de quem o recebe como o Senhor absoluto em sua vida. A eficiência só vem quando você recebe esse sacrifício lá na cruz do Calvário. Glória a Deus, querido. A eficiência, só é eficaz esse sacrifício quando você recebe e aceita esse Jesus do sacrifício na sua vida. O sacrifício é perfeito, é eficaz, foi válido, e somente pelo sacrifício de Jesus nós podemos ser salvos, mas só é válido para você, só tem eficácia quando você aceita esse sacrifício puro de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será o que, queridos? Porque com um coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. É por isso que um ato que nós fazemos aqui é muito importante. É preciso a gente ser convencido pelo Espírito Santo, crer em nosso coração, mas é necessário que você levante seu lugar e venha aqui na frente mostrar de forma pública, publicar esse ato. Aqui o texto diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vir aqui na frente confessar Jesus é importante, querido?
Sim, é fundamental. Você não pode aceitar Jesus em seu coração e não publicar isso. É necessário que o mundo espiritual e as pessoas aqui vejam esse ato que você acaba de fazer. Então, quando alguém dizer para você, vem aqui na frente, ou levante sua mão e vem até aqui na frente, para que o ato venha a ser completo e eficaz, você precisa vir. Tem que divulgar, você tem que falar, tem que ser um ato público. É a mesma coisa de você pregar um outdoor e dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. E toda a humanidade precisa entender isso. O seu Facebook, o seu Instagram precisa também dizer isso. Sabe, as suas redes sociais, o seu comportamento, a sua boca precisa dizer todos os dias que você foi comprado por Cristo Jesus. Não pode só ser um ato de vir aqui na frente só não. As suas postagens nas redes sociais tem que dizer que um dia você entregou a vida para Jesus. Estou até suando, esse é poder, né? Salmos de número 62, versículo 1. Olha o que vai dizer. Salmos de número 62, versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, meu espírito, para quem é dicotomia aí, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. A salvação só vem pelo intermédio de Cristo Jesus. O segundo ponto que eu aprendo aqui, só Jesus tem poder para fazer mediação entre Deus e o homem. Vai em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O que acontece? Quando o pecado entrou no mundo através aí de Adão aí, esse pecado que Adão mais Eva cometeu, houve então uma separação entre Deus e o homem. O homem foi expulso do jardim. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Gênesis, o livro do princípio, que a voz do Senhor ecoava no jardim. O Senhor passeava no jardim. E aí quando o homem faz esse pecado, então existe uma separação entre Deus e o homem. E aí aparece então a figura de Jesus. E olha o que vai dizer aqui, Hebreus, né? Hebreus. Timóteo, perdão, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vocês fizeram errar ali. Olha o que vai dizer, porquanto há um só Deus e um só mediador, que faz mediação entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Então o que acontece? Jesus é o único e suficiente para poder fazer essa mediação entre Deus e o homem. Então imagina aqui, está Deus aqui. O homem pecou e o pecado fez separação entre Deus e o homem. Aí está Deus aqui. Aí Jesus é essa figura que segura na mão do homem, fazendo esse ligar aí entre Deus e o homem. Quem entendeu? Deus aqui, Jesus aqui e o homem aqui. Somente Jesus é capaz de ocupar esse lugar aqui. Não é Buda que pode ocupar esse lugar aqui. Não é Thor, não é Odin. Não. Só Jesus é capaz de ocupar esse lugar para fazer mediação entre Deus e o homem. O que acontece também? Que a ira do Senhor vai ser derramada. Aí o que acontece? A ira do Senhor, a ira de Deus é derramada. Jesus está aqui, fazendo essa proteção sobre o homem. Então o homem está aqui debaixo. Jesus é o único capaz de fazer mediação entre Deus e o homem. Somente Jesus. Terceiro ponto que eu aprendo aqui. Só Jesus pode ser o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Vai em Hebreus capítulo 10, versículo 11. Olha o que vai dizer. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre apenas um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante,
até que os seus inimigos sejam postos pelo estrado dos seus pés. Olha que interessante, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido, ou seja, se doado para sempre, um único sacrifício pelos pecados, ou seja, a sua vida, o seu sacrifício é o sacrifício chamado de sacrifício perfeito. Os sacerdotes ofereciam e não foram capazes de tirar o pecado, ou seja, a cerimônia no Velho Testamento era real, existia sacrifício, mas essa cerimônia foi extinguida porque Cristo Jesus é o verdadeiro sacrifício por completo. Ele é o sacrifício real, Ele é o sacrifício que pode trazer a solução para esse problema. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha o que vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio em prol dos pecadores que haviam se perdido. Jesus veio trazer salvação para você. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Se trabalharmos e lutarmos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, ou seja, o Deus Salvador, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que o creem. Atos capítulo 2, versículo 21, e fique de pé em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir? Só Jesus traz salvação, querido. Atos capítulo 2, versículo 21, pessoal do louvor, por gentileza. Eu quero que todo mundo leia esse texto comigo, está aqui no Data Show? Pessoal do louvor, por gentileza. Atos capítulo 2, versículo 21, vai dizer o seguinte, no 1, no 2, no 3. Nós iremos fazer um ato agora de invocar o nome do Senhor, amém? Esse texto de Atos diz: e acontecerá que todo aquele que invocar, clamar o nome do Senhor, esse Eu, Emanuel, esse Deus presente, o Deus conosco, será salvo. E eu quero nesse momento aqui a gente clamar pelo nome do Senhor. Quem sabe aí a sua vida está turbulenta, o seu coração está triste, nós vamos clamar pelo Senhor, para que Ele traga salvação para a sua alma e para a sua vida. Você que já é salvo, para que o Senhor traga paz para o seu coração, amém? Aquela música que a gente cantou lá, aquela que você cantou. Mesmo. Você foi abençoado essa noite, querido? Valeu a pena ter vindo à igreja? Feche seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Eu queria que você não dispersasse esse momento, o culto não acabou. Nós vamos clamar pelo nome daquele que pode trazer salvação. Nós vamos chamar esse Deus presente, esse Deus conosco, para esse lugar aqui agora. Sim, Jesus. Hoje eu entrego a Ti. Sim, Jesus. O teu lugar, Tu és bem-vindo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Manda Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu. O som dos céus vamos ouvir. Sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. O nome de Jesus. O nome de Jesus é o único nome que tem poder para salvar. É o Seu nome, Jesus.
Só há salvação em você, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Sim, Jesus. Todos os planos Erga sua voz, querido. hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Manda a sua chuva. Manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo. O Deus. O som do céu. O som dos céus vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. O nome de Jesus. 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 Vem sobre nós. Manda a tua chuva Neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu. O som dos céus vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Jesus. Mediante essa palavra, mediante essa canção, eu quero fazer nesse momento aqui um apelo para você que ainda não entregou a vida para Jesus. Você entendeu nessa noite aqui a mensagem do Evangelho, em saber que o inferno é real, as coisas espirituais são reais, e talvez o seu coração não tenha essa firmeza que você está salvo. Eu quero te apresentar alguém que pode trazer salvação para a sua vida, chamado Cristo Jesus, o mediador entre Deus e o homem, o que pode tirar o homem do pecado e trazer restauração, e fazer esse homem separado para Ele. Eu quero te apresentar esse Jesus nesse momento, que foi pregado aqui, que foi pregado por toda a Bíblia Sagrada, o único nome que pode trazer salvação. O meu apelo para você nessa noite é: se você que teve um encontro com Jesus, já sentiu a presença manifesta do Espírito Santo, mas hoje está apagada, essa aliança talvez esteja borrada, hoje o Espírito Santo te convida para passar um batom e dar uma ilustrada nessa aliança que um dia você fez com Ele. A minha chamada hoje é para você entregar a vida para Jesus, ou para você fazer a nova aliança, dar um lustre, um brilho. O inferno é real, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você precisa ter confiança que Jesus pode salvar, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Só há salvação em Jesus, o pastor não pode salvar, filho de crente não é crentinho, só Jesus pode salvar. E como é que eu faço isso, pastor? Entregando a vida para Ele, confiando nele, fazendo um ato de público de fé, em levantar sua mão e dizer: eu quero aceitar esse Senhor, eu quero ser restaurado por esse Senhor. Meu convite para você nessa noite é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O meu convite nesse momento é: você que foi tocado por essa mensagem, e talvez tenha essa incerteza no coração sobre salvação, se gerou dúvida, querido, você não é salvo. Se trouxe dúvida no seu coração, com certeza não é salvo, porque as coisas do Senhor traz paz. Deus é chamado de Deus da paz. Se te trouxe dúvida no teu coração, é porque você não está salvo. Mas hoje, em vida, você tem a oportunidade de entregar a vida para Ele.
E eu quero fazer um apelo aqui. Se existe alguém nessa noite que quer fazer um compromisso com Jesus, de ser crente mesmo, de levar a Bíblia para a igreja, sabe, de ler a Bíblia, de ler o manual, de viver esse evangelho, levante sua mão. Eu quero apenas orar por você. Chega desse evangelho de aparência, chega dessa visão de pensar que só vir para a igreja já é eficaz. Não, precisa haver uma aliança com Jesus. Quem é casado, para saber que o outro é casado, tem que ter uma aliança para identificar. Na mesma coisa é a vida espiritual, tem que haver uma aliança com Jesus. Só vir para a igreja não faz você salvo. Só dizer que você é crente não faz você salvo. Só ser filho de um pastor ou filho de um crente não faz você salvo. O que traz salvação é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e único da sua vida. Somente isso traz salvação. Somente reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é tempo de vir à igreja, não é 15 anos de crente, não. É reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, levante sua mão. Nós queremos apenas orar por você. O Espírito Santo é que convence. Paulo vai dizer que a pregação dele não era por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas por demonstração do poder e de Espírito. Não sou eu que vai convencer você, é o Espírito Santo. A minha preocupação é em propagar o Evangelho. O meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Agora, se o Espírito Santo está em você movendo, dizendo, vai lá, faz essa aliança, aí já é você e o Espírito Santo. O meu compromisso é de fazer esse ato tornar verdadeiro para você. Se existe alguém nessa noite, belisca algo aí, eu quero dar um tempo para você pensar. Se você tem convicção na sua salvação, se você é crente, eu creio que a maioria aqui é crente e já foi salva. Mas se existe alguém, o Senhor veio para resgatar, o Senhor veio para buscar não o são, e sim o perdido, e sim o ferido, e sim o machucado. Vem sobre nós. Nesse lugar, Jesus, é teu Espírito que convence o homem do pecado e do juízo. Me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu, o som dos céus, vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. o nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é tempo de... Não é a questão de quanto tempo você congrega. É a certeza da salvação. 10 anos, 15 anos vindo à igreja não traz salvação. Essa é a confiança plena que nós temos em Cristo Jesus. Acompanhe aqui essas moças aqui. Vem cá, Josi, vem cá, acompanhe aqui. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para apontar ninguém. A igreja do Senhor não aponta e nem julga ninguém. Nós não somos indoutos nem juízes sobre ninguém. Nós estamos aqui para recolher, abraçar aquela ovelha que talvez foi perdida, que a aliança talvez foi manchada. Não é quantidade de tempo que você fica na igreja, é conversão genuína, é confiança em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Ou isso aqui é estranho para você? Oh Jesus, que teu Espírito Santo possa convencer mais pessoas, para que essa convicção venha no coração. Eu quero que cada um aqui, irmão da igreja que já é velho, Marcelino, acompanhe aqui, ó. Põe a mão, começa a orar aqui, vem cá Marcelino, põe a mão, Josi, os membros aí já antigos da igreja, intercede aí igreja. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar. O Senhor está convencendo aqui, quebrantando corações aqui hoje para uma nova conversão. Nada disso aqui é estranho, o teu Espírito é real nesse lugar. Vamos ouvir. Oh Espírito Santo, renova a aliança que talvez foi quebrada. Oh Espírito Santo,
Santo de Deus. único nome que Tu és real. o nome de Jesus. O teu nome, Jesus, é real. O teu nome pode salvar. O nome de Jesus. 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 Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença, Sim, Jesus. me derramar e declarar que é santo. Sim, Jesus. Sim, Jesus. O som dos céus, vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: quando há salvação, no céu tem festa. Quando uma pessoa rende a vida a Cristo Jesus, no céu existe festas. Não só no céu, mas na Igreja Batista Nacional Shaddai, nessa noite, existe uma festa acontecendo. Alianças que foram quebradas, alianças que se encontraram manchadas, estão hoje sendo polidas pelo Espírito Santo. Novas alianças estão sendo colocadas em novos dedos aqui nessa noite. Eu queria que toda a igreja erguesse as mãos para cá e abençoasse essas pessoas, não com olhar de julgamento, não com olhar de, olha lá quem, não, abençoando as pessoas. Pai, nesse momento a tua igreja, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, abençoa cada pessoa aqui, dizendo que elas são parte desse ministério, dizendo que elas são importantes no seu reino. Jesus, uma nova aliança está sendo restaurada nessa noite, novas pessoas estão tendo um encontro contigo, e isso, a tua igreja abençoa esse ato. Vocês que estão aqui na frente, repita comigo: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, traz paz para o meu coração, traz paz para o meu coração. A partir de hoje, Senhor, eu confio no Senhor. A partir dessa noite, eu sei que o Senhor é o mediador da minha vida entre Deus. A partir dessa noite, Jesus, eu tenho um encontro real, verdadeiro e único contigo. Encontro a qual nada e nem ninguém pode quebrar, nada, nenhum tipo de situação pode abalar. Escreve meu nome, Jesus, no livro da vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. A igreja do Senhor aplauda em nome de Jesus. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Vem sobre nós. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar.